falar sobre a transformação da água em vinho, que é a aula de hoje. João, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Você vai acompanhar, você vai ler para a gente aí, Davi? Vou sim. João, capítulo 2, do verso 1 ao 11, diz assim: Isso. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que lhe mandar. Ali, perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Legal, legal. Então, como o próprio texto vai nos ensinar, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Tá? Boa noite, Mauridinha. Boa noite, Marilda. Boa noite, Alexandre. Alexandre Guimarães. Legal, legal. Bom, estamos preparados, né, Davi, para falar desse tema, que é um tema muito interessante. E aí já vou jogar aquela pergunta no ar, né? Uma vez que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, converteu a água em vinho, então a pergunta é a seguinte: o vinho está liberado, Davi? Vamos assistir até o final da aula. Ah, pipocou! Não, Davi, o vinho que Jesus transformou, claro que está liberado. Davi deu uma pipocada bacana. Rapaz, todo mundo tem assim, é muito tranquilo para dar opinião até ficar exposto na internet, né? Aí Nada, pode beber sim. Deu uma pipocada bacana. Com moderação, Legal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que discutir nesse texto é o objetivo dos milagres. Sim, sim. Porque uma coisa que se fala muitas vezes nas igrejas, os irmãos falam nas comunidades e nos seminários também, é que igrejas são medidas pela demonstração de poder. Uhum. Esse culto está muito parado, essa igreja é muito fria, não acontece nada, né? Os caras vão medindo ministérios e trabalhos e igrejas pela manifestação do poder. E esses caras da mídia, né, os pastores midiáticos, eles também trabalham muito com essa questão do milagre, né? Sim, sim. Da manifestação do milagre. E aí o Alexandre aqui está perguntando se é vinho branco. Aí está perguntando, é vinho branco? Vendo? Então, mas tu conhece a piada do vinho branco? Ou é vinho tinto? Não conheço a piada do vinho branco. Então, o cara foi atravessar a rua, aí passou um carro vermelho. Ele não viu o vinho branco? Meu Deus do céu, acabou a aula. Boa noite. Só para quebrar o gelo. Tá vamos que vamos. Bom, então, assim, essa discussão é uma discussão que ainda é pertinente no nosso tempo, né? Líderes de verdade, igrejas são medidas pela capacidade que elas têm de realizar milagres. Então, esse texto ele é muito apropriado, porque ele vai nos ajudar a discutir o objetivo dos milagres, o objetivo da realização dos milagres. E aí, a gente poderia até abrir aqui um parênteses para falar, Davi, que muitos desses caras aí que falam de milagre pra caramba na televisão,
Agora com Covid não fizeram milagre nenhum, né? Mas a gente não vai falar, Não não vai conta, falar não desse conta. assunto, né? Não conta que eles estão hibernando. É. Bom, primeiro eu quero dizer para todos que estão nos assistindo ao vivo e vão assistir depois, é que eu e o Davi aqui, a comunidade da Verdade e Graça, nós cremos em milagres. Para vocês não Sim. acharem que nós somos céticos, Hereges. malditos incrédulos, crentes de pedra, né? Frios como pedra, não acreditam em nada. Não, não é isso. Na verdade, a Bíblia diz, né, que os sinais e maravilhas, bem como todos os dons espirituais do Espírito Santo, são válidos até hoje e devem ser buscados com zelo, porque Sim. o poder, os milagres, tudo isso serve para a edificação da igreja. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Porque Se você quiser, Leclerc, eu separei esses textos aí, tá? Se quiser ler. você pode ler para a gente o 1 Coríntios 14:1 só. Deixa o 14:1. outro. Tá. O outro fala dos dons, né? Vamos ler só o 14:1, que é importante. Tá. O 14:1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então pronto. Então, na verdade, é uma recomendação bíblica. Sim. Portanto, nem eu, nem o Davi, nem o Alexandre, que está aqui, né, que é o pastor da igreja congregacional ali em Bangu, né, amigo nosso, parceiro, nenhum de nós aqui vai negar a existência dos milagres, do poder, porque a Bíblia confirma. Nós não podemos aqui e agora, né, como alguns falam, né, Davi? Os milagres não são mais para hoje, os milagres Sim. têm data de validade, aconteceram só num período da história, né? Não acontecem mais. Não, a gente crê que os milagres acontecem ainda hoje, naturalmente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que afirmar. Ele só não. É porque também, Leclerc, a nossa referência, infelizmente, de milagres é o que você falou, né? É daquele pastor midiático na televisão, fazendo ali aquela performance e algo acontecendo. Meus Isso. irmãos, saibam de uma coisa: quando acontecer a probabilidade de ser num local onde não tem um celular, onde não tem ali espectadores, é muito maior. Porque realmente qual é o intuito de mostrar isso na televisão, se não for vender, né? É verdade. A Sabrina está dizendo aqui, é verdade. Temos que crer, Sabrina. Nós cremos. Eu não sei se você, Sabrina, você, Davi, ou algum de nós aqui já teve oportunidade de ver ao vivo um milagre contundente. Eu, por exemplo, quando era menino, eu vi um paralítico andar. Que legal. Porque muita gente fala de milagre, não acontece nada, né? Fica só no mundo das ideias. E a gente não está discutindo aqui o mundo das ideias. A gente está discutindo aqui o que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que o poder, os milagres são para sempre, o tempo todo. Só que eles têm um objetivo, é isso que a gente está discutindo. E para dar respaldo a essa nossa opinião, eu quero chamar aqui um escritor, teólogo, famoso, que é fraco, mas vou chamar ele assim mesmo. Ele é fraquinho, Davi, mas eu vou chamar ele mesmo. Que é o Martin Lloyd Jones, né? Ele vai dizer o seguinte no seu livro. Fraco. Fraquíssimo lá. Ele vai dizer isso. Está claro no Novo Testamento que o Evangelho era autenticado por sinais e milagres. Isso estava destinado somente à igreja primitiva? Não. A Escritura nunca, em lugar algum, diz que essas coisas eram temporárias. Nunca. Não há tal afirmação em nenhum lugar. Tá vendo? Então, se você ouve alguém dizendo que os milagres eram só naquela época, que não vai acontecer mais, é falácia, né? O que a gente está dizendo é o seguinte: não há nenhuma comprovação bíblica vétero não, né? Pode ser, nem vétero, nem neotestamentária. Nem neotestamentária. Isso aí, em que os relação milagres acabaram. ao encerramento dos milagres. A Sabrina está dizendo aqui, eu sou um milagre, professor. Nós acreditamos, Sabrina. Glória a Deus pela sua vida. E muitos de nós aqui temos testemunhos para contar. O Davi poderia contar uns 2 ou 3 meus aqui que ele viu com os olhos dele já. Isso é comum. Então nós não negamos os milagres, tá bom? Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós também pensamos. A Bíblia nos ensina a pensar. E é exatamente pela falta de pensamento, pela falta de ensino e de educação,
que tanta gente maluca tem ensinado tanta maluquice. Recentemente a gente tem visto aí um bombardeio de pensamentos distorcidos, confundindo a mente dos irmãos. Então a gente crê nos milagres. Mas você acha que a Bíblia precisa ser atualizada, Leclerc? Oi? Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada? Eu estou publicando aí um artigo, logo vou colocar aqui para quem quiser ler, sobre a teologia liberal, para vocês saberem o que é isso. Exatamente, Davi já tacou lenha na fogueira, é o fogo de Deus. Que foi a aula passada, né, Davi? Sim, sim. Bom, então fique claro aqui, logo no início da nossa discussão de hoje, que nós não estamos aqui para duvidar de milagres, certo? Sim. Isso é importante. Né? Agora, nós não duvidamos de milagres, mas também nós estudamos a Bíblia pensando. Bom, sim. Agora vamos partir para os textos, porque quem vai dar respaldo para a educação sempre são os textos. Olha só quem chegou aqui, Eduardo Lemos, a maior voz, Davi, essa aí é a maior voz de Niterói, São Gonçalo, adjacências e América Latina. Que esse é locutor? Canta fácil essa criança. Bom te ver, Eduardo. Bom falar contigo. Canta muito. Seja bem-vindo, Eduardo. Sabrina, a gente vai querer ouvir sim seu testemunho, tá? Legal. Boa noite, dona Kátia. Boa noite, dona Kátia. Boa noite, Mônica. Tá travando um pouquinho, mas é assim mesmo, Mônica. É a nossa internet de cada dia. Mas estamos indo, vamos lá. Sim. Você pode ler para a gente aí, Davi, Romanos 1,16? Claro, tá aqui no pulo do gato. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, o evangelho que Paulo cita em Romanos 1,16 é Cristo. Sim. Quando ele diz, não me envergonhe do evangelho, ele fala de Cristo. Cristo é o evangelho. Então, o evangelho não é sinais e maravilhas. Isso é importante. Nós cremos nos sinais, nós cremos nas maravilhas, mas, acima de tudo, nós somos cristãos. Então, o evangelho é Jesus. Ok? Se, por acaso, entre nós, de alguma forma, por um tempo, não acontecerem sinais e maravilhas, isso não significa que nós deixamos de ser crente ou que a igreja ficou fraca. Sim. Ok? Há muitos lugares onde os sinais e maravilhas acontecem e Cristo não está. E aí nós poderíamos citar aqui o texto famosíssimo de Mateus capítulo 7, quando Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí um grupo diz assim, mas Senhor, em teu nome realizamos sinais e maravilhas. Então a Bíblia vai dizer que o evangelho é Cristo. E os sinais e maravilhas muitas vezes apontam para Cristo, mas muitas vezes eles acontecem sem Cristo. Então, primeira lição da nossa escola bíblica de hoje é que o evangelho não é sinais nem maravilhas, o evangelho é Cristo. Okay? Fala, Davi. Queria dar boa noite aí para Denilson José. Denilson Figueiredo, grande Denilson, trabalha comigo. Saudade de tu, hein, meu amigo? Grande Fica Denilson, com a gente aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Grande Denilson. Bom, o segundo ponto que a gente tem que tocar é que a busca por sinais é um desvio. Olha só que coisa incrível, né? Sim. Os sinais, lembra desse versículo, Davi? Os sinais seguirão os que crerem. Agora, quem vai às igrejas, quem vai aos cultos, quem busca a religião apenas para encontrar sinais, maravilhas e milagres, isso é um desvio da fé. Lê para a gente aí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Tá, peraí. 1 Coríntios 14? 1 Coríntios 1. 1, perdão. 22 e 23. Tá. 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tá vendo? Então, isso é importante. Toda a comunidade de fé, não importa a confissão, se ela dá muita ênfase a milagre, a cura, a maravilha,
Se ela só fala disso o tempo todo, isso é um desvio da fé. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele repreende, ele diz o seguinte: os judeus ficam atrás de sinais, e os gregos ficam atrás de conhecimento. Nós estamos aqui para pregar a Cristo. Sim. Então isso é um desvio da fé. É um desvio. Pode ser até que muitos desses líderes que falam tanto de milagre, Davi, pode ser até que eles nem creiam nos milagres. Sim. Ou nem creiam em Cristo, que é pior ainda. Né? Nem creio em Cristo, que é pior ainda. Boa noite, Diego. Boa noite, Maria Bernadette. Seja bem-vinda. Então isso é importante, tá? É um desvio. Igrejas que dão muita ênfase a milagre. Milagre, 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 milagre. Isso é um desvio da fé. Isso não é normal. Isso não combina com aquilo que a Bíblia diz sobre a verdade, sobre o Evangelho. A gente prega Cristo, ok? Esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto que a gente tem que ligar está lá em Mateus capítulo 12. Lê para a gente lá, Davi. Mateus 12, 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Isso, tá vendo? Então Jesus fala que a geração, olha só, hein? Essa geração que fica procurando sinais, milagres, maravilhas, é uma geração adúltera e perversa. E depois ele vai fazer uma analogia, a gente não vai explicar isso agora, né? Sim. Mas ele vai falar sobre Jonas. Jonas é o homem que ficou 3 dias, né, dentro do peixe, depois saiu. Obviamente, Jesus faz um paralelo com ele mesmo, que é aquele que vai ficar 3 dias sepultado e vai ressuscitar. Então, na verdade, nenhum sinal será dado além do sinal do próprio Cristo, que João Batista já avisou para a gente, né, Davi? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria fazer um adendo aqui, Leclerc. Fica à vontade, meu amigo. A gente está com mais ou menos aí, pelo menos o que mostra para a gente aqui, 15 pessoas aqui, 16 pessoas online aqui. Eu queria pedir a você que está aí online que pudesse compartilhar essa live para que os seus amigos do Facebook também possam assistir ao vivo aqui com a gente, e caso não, vai aparecer na tua timeline, e a hora que a pessoa passar o olho pelo estudo, ela possa também assistir. Então, se você puder nos ajudar, pode ir, Leclerc. Legal, bacana. Esse aqui é 16 simultâneo, né, Davi? Porque tem aquela turma que oscila, sim, né? Sim, verdade. 16 aqui é o que o aplicativo mostra, mas pode ter muito mais. Isso. Então, sinais e maravilhas não salvam. Não. Que é o objetivo da fé cristã, né? Cristo não veio para fazer sinais. Cristo veio para reconectar o homem com Deus. Eu até poderia dizer aqui hoje na aula que o maior milagre que alguém poderia experimentar, na verdade, é exatamente essa reconexão com o Criador. Isso sim é um grande milagre. Foi para esse milagre que Jesus veio. Perdão, foi para esse milagre que Jesus veio. E não para dar ênfase a sinais. Agora, os sinais e maravilhas, muitas vezes, em muitas ocasiões, eles testemunham do poder de Cristo. Aí sim. Porque quando Jesus, por exemplo, repreendeu o mar, repreendeu o vento, naquela cena antológica lá do mar, dentro do barco, os caras olharam uns para os outros e perguntaram assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, os sinais, eles testemunham que Cristo é o Salvador. Isso é interessante, né? Mas eles não são uma prova de salvação. Pode ser que alguém tenha sido curado, né? Uma parte do corpo cresceu, pode ser que tenha sido curado de câncer, né? Saiu da UTI, foi curado de Covid, de diabetes, um milagre incrível, e não necessariamente está reconectado com o Criador. Quantas e quantas pessoas Jesus curou quando estava exercitando o seu ministério, e essas pessoas não creram nele? Pode ser que até algumas delas tenham xingado ele lá no caminho para o Gólgota, né, Davi? A gente nem sabe, né? Sim. E lá em Lucas 17, diz, né, que Jesus curou 10 e apenas um voltou para agradecer, né? Então, assim, os leprosos, né? Isso. Então, assim, muitos
recebem da dádiva do milagre, né, ali, daquela experiência que com certeza é transcendental, né, porque transcende o natural, os milagres, e infelizmente ainda estão com seus olhos vendados para a revelação do evangelho que é Cristo, né? Pois é. Então eu perguntaria, vou deixar a pergunta no ar aqui. Uma igreja, uma comunidade que só prega milagres serve para quê? Se os milagres não curam, né? Que o Alexandre vai até citar a passagem que você citou agora aí, Davi. Os leprosos. Isso aí. Boa, Alexandre. Jesus pergunta, né? Onde estão os outros? Não adianta, né? Então, assim, para que serve uma igreja que só prega sinais, 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 se os sinais não salvam? Essa é uma questão para a gente pensar. Outra questão importante para a gente pensar é que esses sinais eles não mudam o coração. Vamos pensar num texto bíblico para nos ajudar, né, Davi? As pragas do Egito, ou os milagres que Deus realizou no deserto. O governo está dando aí auxílio emergencial. O auxílio emergencial de Deus no deserto era o pão que caía do céu. Meu amigo, choveu pão do céu. Choveu pão. Choveu. Vou repetir de novo. Choveu pão. E essa turma que comeu o pão que caiu do céu, depois se revoltou, se rebelou contra Deus. Então não adianta. Milagres não mudam o coração. A gente precisa ter isso na mente, né? O cara é curado lá de forma miraculosa, mas ele não necessariamente tem o seu coração transformado pelo poder de Deus. Então não adianta. Não adianta. E além do mais, a Bíblia ainda vai dizer, para piorar a situação, que muitos milagres eles podem ser imitados pelo diabo. Olha só. Já está com o texto na mão aí, Davi, para ler? Segunda Tessalonicenses. Isso. Peraí. 2 Tessalonicenses 2:9. Lá no Egito, inclusive, quando Moisés, o cavaleiro Jedi de Deus, desafia os cites malignos de Faraó, a Bíblia diz que Moisés transformou o seu cajado numa serpente e os magos do Egito fizeram o mesmo. Verdade. Cara, aquele vídeo eu quero assistir quando chegar na eternidade. Lá na sala de vídeo da vida eterna. O que você quer ver hoje? Eu quero ver a imagem lá do desafio entre Moisés. E aí, tem até uma igreja nisso, Davi, não tem essa igreja? Igreja pentecostal, a vara de Moisés que virou a cobra e engoliu as outras. Não tem essa igreja? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganosas. O apóstolo Paulo fala do anticristo, né? Sim. Que é uma personificação maligna, e fala que o inimigo pode fazer sinais também. Ou seja, o centro do evangelho, o centro do cristianismo, não são os sinais. Isso é importante a gente ter em mente o tempo todo, né? Bom, partindo desse pressuposto, os sinais não podem salvar a alma do homem, considerando a palavra alma, né, como essência, ou como homem de forma íntegra, né? Os sinais não podem salvar o homem. Os sinais servem para alguma coisa? Essa é a pergunta. Que aí alguém poderia falar aqui, né? O Alexandre poderia dizer: Leclerc, seu incrédulo, se os sinais não servem para salvar, se os sinais desviam o foco, então os sinais servem para alguma coisa? Serve. O Alexandre pergunta. Servem. Os sinais servem primeiro para quebrar a casca do desinteresse, porque no mínimo você leva um susto quando vê um milagre, certo? Sim. Você leva um sustão, né? Você fica impactado. Então, os sinais eles servem para prender a atenção. Então, se Moisés, num primeiro momento, era um profeta eremita desprezível, quando ele transformou a água do Nilo em sangue, ele ganhou a atenção de Faraó, concorda? Concordo. Então, pois é. Se Elias era um profeta
com cara de maluco que vivia no deserto e ninguém achava ele nada, quando ele disse que não ia chover e não choveu, ele ganhou a atenção do rei de Israel. Não é? Quando Jonas foi cuspido da baleia, do tubarão, do jacaré, do caranguejo, seja lá do que for, do Kraken. Quando Jonas foi cuspido do peixe na areia da praia, rapaz, ele ganhou a atenção dos ninivitas, né? Sim. E quando Jesus transforma a água em vinho e o mestre, né, que estava lá comandando, e fala assim, caramba, eles guardaram o melhor vinho para o final, Jesus ganhou a atenção dos convidados. Então isso é importante. Os sinais, eles servem para quebrar a casca do desinteresse. Portanto, uma comunidade de fé que só dá ênfase a sinais, ela desvia da fé. Uma comunidade de fé onde nada acontece, a gente também tem que parar para pensar, né, Davi? Sim, verdade. Tem que parar para pensar. Pois é. Isso é importante, tá? Aí, para vocês não acharem que eu e Davi somos incrédulos. Eu até sou, o Davi não. O Davi é um homem de Deus piedoso. Pode se beijar. Os sinais também ajudam o homem a fixar os olhos do Evangelho. Vou dar um exemplo bíblico também que é importante. Tinha um cara no Novo Testamento que ele era endemoniado e quando ele ficava possesso, ele vivia acorrentado no cemitério, de tão brabo que ele era. Ele se machucava e machucava todo mundo. Machucava todo mundo. Devia ser uma coisa horrível, né, cara? Sim. Eu imagino que até histórias devem ter sido criadas em torno. Né, cara, eu só consigo lembrar da imagem do filme Exorcista. Imagina aquilo ali no nível alto, né? Porque era legião, né? Imagina o cara rodando a cabeça assim, ó. Andando de costas. Imagina, igual a Samara, andando de cabeça para baixo, com o cabelo na cara, igual um lobisomem. E aí Jesus vai lá, repreende os demônios, liberta aquele homem. E a Bíblia diz que a população estava em estado de choque, olhando para aquele homem, arrumado, de banho tomado, sentado do lado de Jesus. Então, ganhou a atenção do povo, ok? E fixa os olhos, né, Leclerc? Porque faz com que aquele homem queira seguir Jesus, né? Isso. Ele quer seguir Jesus. Não, volta para tua casa, volta para os seus. Exatamente. Fixa os olhos no Evangelho, que é Cristo, né? Sim. Pois é, fixa os olhos no Evangelho, que é Cristo. Isso é importante. Em terceiro lugar, vale destacar que os milagres eles abrem caminho para que Cristo seja reconhecido. Né? E aí, o perigo do milagre está exatamente nesse ponto. Vamos imaginar que o nosso amigo Alexandre, né, nosso companheiro aqui de Bangu... Ele nunca mais vai entrar, que você só usa ele como exemplo. Tá, então vou tirar ele como exemplo. Vou usar aqui o Diego, parceiro nosso aqui. O Diego, revestido por Deus, né, de uma unção espetacular, transcendente, poderosa. As pessoas começam a ir atrás do Diego, e aí muitos doentes são curados. O Diego faz milagres incríveis. Aí vem a Globo. Vem a Globo vem entrevistar o Diego. Diego, como você faz esses milagres? Aí ele tem a chance de apontar para Cristo. Ele fala assim, eu sou um homem de oração, eu sou um homem piedoso, eu sou um homem dedicado. Eu subo um monte 200 vezes, eu faço sacrifícios. Eu conheço o escondido de Deus, o secreto de Deus, o oculto de Deus. Quer dizer, teve a chance de apontar para Cristo e apontou para si mesmo, porque esse é um risco que a gente corre. É muito humano, né, cara? Sim. É muito humano. Porque a gente fala assim, né, como se fosse muito distante de nós, né, isso acontecer. Mas quando as coisas de Deus vão acontecendo, se a gente não tiver esse discernimento de, opa, peraí, eu não tenho esse poder, isso aqui é Deus fazendo. Exatamente. Né? A gente cai nessa falácia de achar que tá vindo da gente. Só que a nossa essência não gera isso, né? Somente vem de Deus. É glória para Deus, né? Vem dele. Glória para Deus, aponta para Cristo. Então o sinal ele é saudável quando ele atende a esses 3 pontos aí.
Não, tem que ser o contrário, tem que apontar para cá. Ele é saudável quando ele atende a esses 3 pontos. Né? Primeiro, eles quebram a casca do desinteresse. Segundo, eles ajudam o coração a fixar os olhos no Evangelho. E terceiro, exaltam a Cristo. Aí sim. Aí os milagres Mas são é bons. bom salientar aí, Leclerc, porque assim, muitas pessoas às vezes ficam com o olhar nesse primeiro ponto aí, ó, de quebrar a casca do desinteresse, achando que a igreja tem que acontecer um milagre na igreja, igual o que você comentou, né, de um paralítico andar. Gente, mas uma das coisas assim maravilhosa é ver uma conversão genuína, né? Uma pessoa, né, que infelizmente estava entregue ali à sepultura, né, ao inferno, e Verdade, como Cristo vem, regenera, transforma aquela pessoa, né? verdade. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, né? Não precisa voltar para o útero da mãe, né? Um milagre é Cristo fazer nova criatura, né? Eu vou te dar um exemplo simples também, Davi, que talvez seja um exemplo muito útil para todos os irmãos aqui. Vamos Sim, imaginar que numa das nossas igrejas aqui aconteça uma reunião de oração semanal. sim. Né? E aí as pessoas vão às reuniões de oração, obviamente, para orar, Tudum. né? E levam os seus pedidos de oração. Aí Sim. o Davi vai lá, irmãos, eu estou precisando, né, de oração, porque eu estou com um problema de saúde, fiz um exame, está ruim. Aí os irmãos oram, começam a orar, pedir a Deus, choram, se humilham. Daqui a pouco você faz outro exame, não tem nada. Aí no domingo, né, chega lá a pessoa que comanda a reunião de oração, você que precisa de um milagre, você tem que vir à reunião de oração. Você, em vez de É. ficar em casa, vendo televisão, vendo Masterchef, vendo isso, vendo aquilo, por isso que você não experimenta o milagre. Porque os que estão aqui orando, então, isso aí está enquadrado no que a gente está falando. É a É glória idolatria, para si, né? é a glória para a oração, é a glória para o culto, é a glória para o homem e a glória para Então, Cristo. Então é bom deixar também bem grifado aí, Leclerc, que quando a igreja coloca esse anúncio, segunda da oração, terça do avivamento, Quarta do quarta do poder. milagre, quinta da família, Exatamente. É a exaltação do homem, do homem, exatamente. sim, o homem querendo Exaltação da igreja. formatar as coisas de Deus numa caixinha, né? Eu fico sempre imaginando Deus entrando no culto, né? Senhor, não se esqueça que hoje é a noite da família. É, Por favor, não realize curas físicas hoje. Porque aí Deus fala assim, pô, desculpa. Ok, foi mal. Ah, uma vez eu fui num culto dos desviados, já viu isso? não, cara. Os Eu sabia que desviado ia culto. Para mim, ele Não, estava na verdade. desviado. Não, então, mas na verdade o desviado era o foco do culto. Então todo mundo tinha que convidar um desviado. Aí os louvores eram para quebrantar, para emocionar o desviado, né? A palavra era do filho pródigo, né? Para todo o intuito ali para o desviado voltar para dentro da igreja. Isso. Pois é. Como se fosse o culto que fizesse isso. Sim, sim. Ó, o Alexandre vai dizer aqui, ó, agora, quando a mulher samaritana, né, deu testemunho de Jesus para os seus amigos, que é uma história que a gente ainda vai falar dela, Sim. os amigos disseram para ela: agora cremos, não por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Tá vendo? Os samaritanos creram sem milagre, só Não, com testemunho. O testemunho da mulher samaritana apontou para Cristo. Então é isso que a gente está discutindo, que sim, o milagre é saudável se apontar para Cristo, porque no final das contas, né, Alexandre, né, Davi, com sim, milagre ou sem milagre, o que importa é que Cristo seja alcançado, sim. seja exaltado, seja apontado. Né? Você até mencionou no domingo, né? O reformador diz, né? Que a nossa diferença para as pessoas que não frequentam a igreja, né? É porque é um mendigo que chega para outro mendigo e fala aonde encontra pão. Isso, Então exatamente. a gente tem que ter esse olhar de que ninguém é super poderoso, ninguém é super-homem, tudo é por Deus e Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quiser. Exatamente. Exatamente, meu amigo. É sempre Deus, é sempre Cristo. Né?
Sim. Sempre Cristo. Agora, voltando aqui ao nosso estudo, né, que é o nosso objetivo hoje, nós não podemos esquecer que esta narrativa, este milagre, está no Evangelho de João. Nós já ensinamos isso lá no início do curso. Sim. Que toda vez que você lê um texto bíblico, o texto bíblico ele tem respaldo do contexto, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela é supracultural, ela é transtemporal, ela ultrapassa os tempos. Então, tudo que foi escrito na Bíblia tem uma causa para aquele tempo, né, um acontecimento histórico, específico e que nos alcança até aqui. Daí o poder. Então, nós precisamos entender onde essa história está sendo contada. Essa história está sendo contada no livro de João. Vamos lembrar o que a gente já estudou, né, Davi? Que o Evangelho de... Vou para cá para poder aparecer. O Evangelho de Mateus ensina que Jesus é o Messias prometido de Israel. Né? Então, tudo em Mateus aponta para a promessa messiânica. O Evangelho de Marcos ensina que Jesus é o rei que é servo. Então, tudo no Evangelho de Marcos mostra que ele é um rei superior aos faraós, superior aos imperadores romanos, mas é um rei que serve. O Evangelho de Lucas mostra que Deus está encarnado, Jesus é homem, 100% homem. E o Evangelho de João, que nós estamos estudando agora, ele vai mostrar o quê? Que Jesus é Deus. É Deus. Então, tudo o que ele faz, todas as histórias contadas em João, são contadas para enfatizar que ele tem poder divino. Sim. Poder divino. Porque nos outros evangelhos, né, Jesus faz muitas coisas, ensina, contesta, repreende, admoesta, ora, faz de tudo. Neste evangelho de João, Jesus só faz coisa sinistra. Só tem narrativa sinistra, até culminar com a ressurreição de um morto há mais de 4 dias. Então, toda a história de João é construída para mostrar que Jesus é esse ser divino encarnado. Sim. Então, não é à toa que esse casamento está aí, não está nos outros. Porque Sim. João entendeu que era importante falar sobre essa história. Sim. E o Evangelho de João, ele, assim como o Leclerc falou, e a gente falou nas outras aulas, né? João, ele não, assim como Mateus, Marcos e Lucas, ele não vem relatando os mesmos milagres, né? Isso. Você vai perceber que tem milagres, muitos milagres ali nos 3 evangelhos sinóticos, né? E no Evangelho de João não tem. Exatamente o que o Leclerc falou, ele é específico para demonstrar e para afirmar que Cristo é Deus. Agora, Davi, dito tudo isso, né, preparamos o caminho para falar desse assunto. Agora eu vou falar de um assunto que vai mexer com o coração de muita gente que se casou, porque esse texto é lido em muitos casamentos, né? Sim. Muitos líderes, pastores, apóstolos, missionários, leram esse texto de João e disseram assim, olha, Jesus precisa ser convidado para o seu casamento. Jesus precisa ser convidado para o seu casamento, porque quando Jesus está no casamento, né, a festa estava sem graça, né? Quando acaba o vinho, é porque acabou a alegria, porque acabou o amor, mas se Jesus estiver presente, ele transforma aquele amor que ficou aguado, né, que ficou sem graça, meu Deus, uma coisa boa. Então, chega, Jesus... Leclerc, chega. Pois é, cara. O ser humano é muito criativo, né, cara? Infelizmente, Davi, muitas pregações são alegóricas, né? Sim, o que é uma pregação alegórica mesmo? Então, ele vai identificando as coisas do texto e tenta transportar, né, para poder formatar a palavra para o que a pessoa quer ouvir, né? Alegoria. Usa alegorias, né? Usa símbolos. Alegoria é um símbolo, né? É um símbolo criado que traz um significado diferente. Quando você vê, por exemplo, uma escola de samba, né, o carro alegórico. Qual o título do carro alegórico? As águas turvas
dos mares de Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar, pô. Mas aí o cara faz um carro alegórico, né? E aí cria aquela fantasia para ilustrar uma ideia. Então, a alegoria, literariamente falando, é legal. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, são textos alegóricos. Né? Os textos do Tolkien, as fábulas, são alegorias. Na fábula da raposa conversando com o macaco animal, não fala. Então, você cria alegoria. Alegoria é isso. Você cria símbolos, histórias e, acima de tudo, significados que não são claros. Né? Não são claros. E aí parece até... Como as parábolas, né, Leclerc? Como as parábolas, exatamente. São alegorias, isso. Só que parece até, às vezes, que Jesus foi no casamento por causa dos noivos. Sim, você imagina que os outros que casaram, Jesus não foi, né? Tadinhos. Que Jesus estava ali por causa deles. E também fica aquela coisa, né? Convide Jesus para o seu casamento. Né? Como se Jesus pudesse ficar fora de algum lugar do universo. Né? Então, são essas coisas que às vezes romantizam a fé cristã. E nós não estamos dizendo com isso que você que é casado, muito bem casado, feliz, não possa, através da oração, através da vida piedosa, da espiritualidade, manter a chama do evangelho, da vida cristã, no seu casamento. Nada, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua vida, ótimo. Isso é uma coisa muito boa. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que a história não é sobre casamento. Sim. A história é sobre Cristo. O Cristo Deus. É isso que nós precisamos entender, irmão. Não é sobre o casamento. Sim. Jesus estava no casamento, mas ele não estava no casamento para que os noivos ficassem alegres. O propósito de Cristo estar ali não é a alegria dos noivos. Até porque, quando a água virou vinho, né, Davi? Não foram só os noivos que se alegraram. Ah, é verdade, todo mundo. A turma toda se alegrou. Então, o propósito do milagre não é a alegria dos noivos. Assim como o propósito do milagre na nossa vida não é a nossa alegria. Né? O propósito do milagre é a glória do Cristo Deus. Esse é o propósito do milagre. Sim. Porque o que a gente tem que perguntar é o seguinte: sendo água, água e vinho, vinho, sendo água H2O e o vinho outra coisa, como é que água vira vinho? Essa que é a questão. Porque vamos explicar para a turma entender, né? Que é uma explicação importante. Na antiguidade, o vinho era uma bebida comum. Você não podia parar no lugar e falar, me dá uma garrafa de água mineral. Não tem. Não tem. Aí o cara lá em Jerusalém ia te perguntar, né? O senhor quer com gás ou sem gás? Não, e lembrando, Leclerc, que naquela época não havia higiene. Então, assim, para você conseguir água potável, quer dizer, a gente sabe o que é água potável, né? Eles sabiam o que era água cristalina ou água suja, né? Então, assim, mesmo mais assim, ou menos, né? Mas é isso aí. Então, aí eles consumiam vinho porque era puro, né? Vinha direto Vinho é vinho, pô. A bebida. Isso aí. E você sabe que muitos viajantes, depois a gente vai falar sobre esse assunto, muitos viajantes transportavam vinho em pasta. Então ele amassava, né? Amassava a uva lá para dar o vinho. Tirava o extrato, né? Aquilo vira uma pasta, porque essa pasta ela vai ser diluída. Inclusive, tipo uma borra, né? Exatamente. Inclusive na parábola do samaritano, que é contada por Jesus, né, que tem lá o camarada que é assaltado e fica na rua, o samaritano, quando passa, ele tem vinho. Sim. Então, todo mundo tinha vinho. Vinho é uma coisa comum. Para quem não sabe, tinha vinho dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés. Tem vinho em todo lugar. Então, o vinho era pastoso para transporte. Os caras podem não ter TI, podem não ter nuvem, podem não ter internet, mas eles tinham a sua própria tecnologia e a sua ciência. Então, para transporte, para logística, muitas vezes o vinho era pastoso. E aí o vinho era diluído na água. Os diferentes tipos de vinho eram concebidos, construídos, obtidos a partir de diferentes densidades.
diluídas. Uhum. Portanto, quando a mulher diz assim, quando Jesus diz assim, encham as talhas de água, ó, ninguém ficou assustado, né? Você não vai ver a galera em estado de choque. Quem está maluco? Vai botar água na talha? E esse cara não está bem. Ninguém ficou em estado de choque, porque é o que se espera. O que se espera é que vai haver um momento ali de se diluir, se preparar o vinho para servir. Encham as talhas de água. Só que ele mandou encher a talha de água e mandou servir em seguida. Ele não fez a mistura, né? Não houve mistura. Então estamos falando de uma festa, ok? Beleza? Um acontecimento público de pessoas diferentes carregando talhas de água. Jesus nem colocou a mão. Igual esses caras de televisão, né? Passa a mão por aqui. Nada. Né? Mexe o pano. Não foi ilusionista. Não foi ilusão, exatamente. Não colocou a mão, deu uma ordem. Então foi uma coisa pública, numa festa. Então ali na festa você tem gente de vários lugares diferentes. Essa notícia vai se espalhar agora, vai viralizar na internet essa notícia. Se fosse hoje, eu estava filmando com o celular, né? Filmando ele fazendo o milagre, na hora. O cara pegava o celular lá, né, Davi? Encham as talhas. Aí vem Maria, né? Maria com o celular assim, deixa eu ver. Vamos aí. Não, você está falando de uma coisa, está misturando contemporaneidade com o aspecto bíblico, né? Tem uma série muito boa na Netflix que é O Messias, né? Que traz essa ambiguidade, né, de um tempo de hoje, como se Jesus viesse hoje, né? Só que lá, claramente, não é Jesus, né? É um Messias que os judeus esperam, que os muçulmanos esperam e que os cristãos esperam. Então traz um pouco esse pano de fundo que você está dizendo, assim, como é que seria se fosse hoje, né? Aí eles filmam lá, acontecendo um milagre, né? Tiram foto, porque assim, todo olho verá, né? Então, como é que todo olho verá? Aí eles divulgam na internet, YouTube, né? As grandes mídias em cima, mas é interessante assistir com esse olhar, Exatamente, assim. exatamente. E o Tiago ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O grande desafio de fazer discípulos é levá-los a Cristo e não para nós mesmos. Então, essa frase do Tiago resume toda a aula de hoje, porque quando Jesus vai ao casamento, né, esse texto ele é recheado de curiosidades. Maria, que é a mãe de Jesus, que não tem nada a ver com a história, mas está ali também, ela fala assim, acabou o vinho, e ela vai falar com Jesus. Jesus pergunta para ela assim, o que tem a ver com isso? Eu sou produtor de suco de vinho aqui, pô, agora. Não é chegada a minha hora, olha só. Ou seja, ainda não era o momento dele assumir o protagonismo. Tudo bem, mas, mesmo ele tendo dito isso, que não era chegada a hora dele, ele faz a ação. E quando ele faz essa ação, como disse o Tiago aqui, todos os olhos se voltam para Jesus. Inclusive, Tiago, a Maria é uma boa discipuladora, né? Porque ela faz uma declaração, ela diz o seguinte, façam tudo o que ele mandar. Ele falar, sim. É uma boa discipuladora. Ela manda a galera olhar e prestar atenção no que Jesus está dizendo. Né? Não tudo o que eu disser, mas tudo o que Jesus disser. Então, quando a água se transforma em vinho, meu amigo, aquilo é um estado de choque coletivo. E Cristo é glorificado. Porque mesmo que os caras não saibam que ele é o Messias, pelo menos eles já sabem que ele não é uma pessoa comum. Sim. Ele não é normal. Tem alguma coisa naquele cara lá. Então isso está claro no texto. Está claro no texto. Agora, o que mais me impressiona, Davi, e aí eu vou abrir um recorte para falar um pouco do artigo que eu estou escrevendo, que depois eu vou divulgar, sobre o cristianismo de mente vazia. O que mais me impressiona são os cristãos usarem esse texto ou para falar de casamento ou para falar de bebida. Sim. Quer dizer,
o Evangelho de João foi escrito para exaltar a Cristo. Eu pego o texto, falo do casamento, falo dos convidados, falo de Maria, falo da alegria dos noivos, falo de tudo. Menos Falo Jesus. do vinho, menos de Jesus. Ou seja, um texto ficou inútil, né, cara? Ficou. E os crentes, em vez de se preocuparem com isso, eles ficam ali querendo saber, pô, mas pode beber? Não pode beber? Né? Sim. Que é a discussão legalista, moralista de sempre. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. A nossa preocupação não é saber o que pode e o que não pode. Porque as igrejas não têm papel fiscalizador. Então não nos interessa saber o que você faz, meu amigo. O que nos interessa é apresentar a Cristo. Sim. Para que você se encontre com Ele, para que a sua vida seja governada por Ele. É isso que nos interessa. Mas é muita pobreza, né, Davi? Ficar horas e horas falando de casamento, e falando de vinho, e Jesus mesmo que é bom nada. Já não aguento. Quando vai ter cerimônia religiosa, eu já fico até esperando quais são as passagens. Uma delas é essa. São sempre as mesmas, né? Porque, na verdade, o casamento, já que o texto é sobre casamento, o casamento é uma instituição de Deus para a raça humana. Né? Foi criado lá no Éden, não tem a ver com a religião, nem com as culturas. Tem a ver com a existência, com a espécie. Sim. Mas pega-se esse texto e só porque o milagre foi no casamento, associa-se o milagre aos noivos e aí se alegoriza. Mas, na verdade, preste atenção no texto, você que está estudando com a gente. No momento em que Jesus é chamado, no momento em que Jesus realiza o milagre, todo o resto se torna uma coisa secundária. Sim. A música, a festa, os noivos, agora tudo. Agora está todo mundo cochichando na festa, né? Quem é esse cara? Quem é esse? Está todo mundo cochichando. Igual quando Jesus para a tempestade, né? Quem é esse? Quem é? Mas quem é? Quem é esse cara? Então, todo milagre é positivo quando ele aponta, quando ele traz o assunto para Cristo. Bom, mas mesmo assim, eu que sou um cara teimoso, né, de muitos anos de casa, velha guarda, já embrutecido pelo tempo, destruído pela erosão, mesmo assim, eu vou, Davi, eu e você, juntos, né, num teste de luta, de labuta, de insistência, nós vamos fazer a pergunta, que é a pergunta que o pessoal quer saber. Mas e o vinho? Pode? Pode, não pode? Por quê? O que significa? Ai, caramba, eu não aguento com esse negócio. Bom, o vinho é muito significativo na Bíblia, né? Jesus, inclusive, se autodenomina videira. Eu sou a videira verdadeira. A ceia do Senhor é celebrada com vinho. As alianças no Antigo Testamento eram celebradas com vinho. A oferta em cima da Arca da Aliança era feita com libação. O vinho era derramado. Tem vinho para tudo quanto é lado. Tem vinho para tudo quanto é lado. E Jesus prometeu que quando voltar, ceará conosco. E nós beberemos do cálice com ele. Então, assim, querendo ou não querendo, alegorizando ou não alegorizando, esse assunto é bíblico, né, Davi? Sim, sim. Tem vinho na Bíblia toda, né? Uhum. Pois é. Só que a turma vai dormir com a pergunta, né, Davi? Porque a gente não vai responder hoje.